A doutrina que Deus tem compromisso, irmãos, só existe uma. É a doutrina de Cristo. Olha o texto a seguir, o que ele vai nos dizer. Segunda epístola do apóstolo João, no verso 9, diz assim, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, este tem tanto o Pai como o Filho. A doutrina, irmãos, ela é uma só. É a doutrina de Cristo. São muitos os que têm se deparado, você já passei por isso, de ouvir pessoas que dizem receber supostas revelações, querendo introduzir no meio cristão novas doutrinas, novos ensinamentos. Mas a palavra do Senhor, irmãos, ela é muito bem clara, que nós não devemos ultrapassar a doutrina de Cristo. E que doutrina é essa? É a doutrina das boas novas, é a doutrina do Evangelho, a doutrina do amor, a doutrina do poder de Deus, que tudo isso é Jesus. Você que quer ter um coração sincero diante de Deus, mesmo sendo pecador, mas você quer se aproximar de Deus, irmãos, você deve seguir uma única doutrina. E essa doutrina é aquela que Deus enviou. O seu Filho amado Jesus, que morreu por mim e por você, porque não há outro pastor que dá a vida dele pelas suas ovelhas. Esse é somente o nosso Senhor Jesus. E continuando no texto, irmãos, olha o quão sério isso, versículo 10. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. A palavra do Senhor, irmãos, ela é imparcial. Ela não vai vir para querer agradar homens. Não, nós devemos agradar a Deus. Somente a Ele. O que importa é agradar a Deus. Fuja de mensagens, doutrinas que queiram massagear o seu ego, acariciar os seus desejos carnais. Isto não vem de Deus, irmãos, porque Deus vem para confrontar. Deus vem para confrontar o pecado, irmãos, e trazer o pecador de volta para a comunhão para com Ele. Este é o compromisso de Deus, esta é a sã doutrina. Agora, se você não quer ser cúmplice de uma má doutrina, olha o que diz o versículo 11. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faça cúmplice das suas obras más. Em 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 10, olha o que Paulo, como ele trata as divisões que haviam na igreja em Corinto. Versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que falei todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Porque Paulo está dizendo que havia divisões, haviam dissensões em relação à doutrina. E neste tempo, irmãos, existiam muitas filosofias, homens se levantando dizendo que pertenciam a um, pertenciam a outro, querendo dar um propósito à vida. Mas Paulo disse a esses irmãos: estaria Cristo dividido? Lógico que não, porque a doutrina é uma só, e a doutrina vem dele, a doutrina vem do nosso Senhor Jesus. E quando a palavra do Senhor, quando ela é pregada, ela se torna loucura, irmãos. Ela se torna loucura, é aí que tem se manifestado o poder de Deus, que é Jesus Cristo, o Salvador. Porque a loucura da pregação do Evangelho não é doutrina humana, irmão. Não é alguém aparecendo, dizendo que recebeu uma nova revelação, uma nova direção. A direção, ela está na palavra, no poder de Deus.
Porque nesta mesma carta de Coríntios, no capítulo 1, verso 22, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, doutrina humana. Versículo 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Esta é a doutrina, esta é o poder de Deus, irmãos. É o nosso Salvador Jesus. Só nele está a verdadeira doutrina. Então fuja de imaginações humanas que ficam orando, querendo revelação. A revelação já foi dada. É só ler a palavra, Gênesis a Apocalipse. Toda a revelação foi compartilhada com a humanidade. Nós devemos buscar isso, essa revelação. Fiquem todos na paz do Senhor. Um dia abençoado para você e para a sua família. E que Deus te abençoe.